Sejam bem-vindos ao Jornal Multimédia. O desenvolvimento das tecnologias multimédia resulta da convergência entre informática, telecomunicações e entretenimento. Hoje vamos abordar o que é a multimédia e vamos também falar um pouco mais sobre a aprendizagem multimédia. O texto, as imagens, os vídeos, o áudio e as animações são tipos de média. O plain text é um texto simples, gerado pelos editores de texto e que não permite diferentes fontes ou estilos, apenas os seus caracteres. O rich text é um texto enriquecido produzido por processadores de texto e apresenta diferentes fontes, estilos, cores, tamanho, etc. O hypertext é um texto que permite ligações a outros documentos. Multimédia designa a combinação controlada por computador em que existe pelo menos um tipo de média estático e outro dinâmico. Mas o que é um média estático e um média dinâmico? Os médias estáticos só têm a dimensão espacial e não a temporal, por isso são independentes do tempo. Por outro lado, o média dinâmico tem a dimensão temporal e espacial e dependem do tempo. Quais média pertencem a que tipo? O texto OCR e as imagens são estáticas. O vídeo e o áudio é dinâmico. O texto e os gráficos também são estáticos, enquanto a animação e o vídeo rendering também são dinâmicos. As características dos sistemas multimédia. A informação manipulada pelos sistemas multimédia representa-se sob a forma digital. Os média são independentes entre si. Combinam pelo menos um média estático e um dinâmico. São controlados por computador, são integrados e interface permite interatividade. Multimédia é o uso de múltiplas formas de média numa apresentação. Multimédia é o uso combinado de vários tipos de média, como vídeos, slides, música, especialmente para a educação e o entretenimento. Multimédia é a informação sobre a forma de gráfico, áudio, vídeo ou filmes. Um documento multimédia contém outros elementos para além do texto escrito e simples. O tema do nosso programa de hoje é a aprendizagem multimédia. Estudos realizados permitiram recolher informações sobre multimédia e a performance e aprendizagem dos alunos nesse contexto. Hoje temos o prazer de receber Maier, que nos vai falar da teoria cognitiva da aprendizagem multimédia e dos princípios que ele próprio definiu. Muito obrigada por estar aqui, Sr. Maier. Antes de mais, vamos ver uma reportagem sobre aprendizagem multimédia. O ser humano adquire o seu conhecimento através dos seus sentidos. A combinação de vários sentidos produz experiências que possibilitam um maior potencial de decisão. A visão está encarregue de 80%, a audição de 11%, o olfato 3,5%, o tato 1,5% e o gosto 1%. O multimédia melhora o fluxo de informação de diversas formas. Trata-se de adquirir, transmitir, interpretar e manipular os vários dados multimédia. A teoria da aprendizagem multimédia de Maier determina que experiências e informações visuais e auditivas são processadas através de canais de informação separados e distintos e limitados na sua capacidade de processamento. Processar através destes canais é um processo cognitivo ativo para processos mentais coerentes. É fundamental percebermos que a forma como dispomos o multimédia no espaço pode influenciar positiva ou negativamente a aprendizagem. Para isso, criei estes princípios de aprendizagem multimédia, que são soluções eficazes para dispor a multimédia no espaço. Os estudos revelam que os estudantes aprendem melhor através do uso de palavras e imagens do que somente com o uso de palavras. Animações, slides e narrativas devem envolver texto escrito e oral e também imagens animadas.
Segundo o princípio da contiguidade espacial, os estudantes aprendem melhor quando são apresentadas palavras e imagens correspondentes do que se estas estiverem longe uma da outra, no ecrã ou na página. Isto é, quando se apresenta texto e imagem correspondente, o texto deverá estar perto ou junto com as imagens. Segundo o princípio da contiguidade temporal, os estudantes aprendem melhor quando palavras e imagens são apresentados simultaneamente do que sucessivamente. De acordo com o princípio da coerência, os estudantes aprendem melhor quando palavras, imagens e sons estranhos são excluídos em vez de incluídos. As apresentações multimédia devem ser claras e concisas. Incluir palavras, imagens e sons estranhos impede a aprendizagem. De acordo com o princípio da modalidade, os estudantes aprendem melhor através de animação e narração do que através de animação e texto no ecrã. Apresentações multimédia que envolvam palavras e imagens devem ser criadas usando palavras e sons, do que acompanhar imagens com texto escrito. O princípio da redundância determina que os estudantes aprendem melhor através de animação e narração do que através de animação, narração e texto no ecrã. As apresentações multimédias devem apresentar o texto escrito ou com som, mas nunca de ambas as formas. O sétimo princípio de Mayer, o princípio das diferenças individuais, determina que os efeitos da interface são mais eficazes para estudantes com pouco conhecimento do que para estudantes com muito conhecimento. O princípio das diferenças individuais determina ainda que os efeitos da interface são melhores para os estudantes com boa orientação espacial do que para os estudantes com pouca orientação espacial. O nosso programa fica por aqui, mas esperemos ter sido útil para explicar um pouco mais sobre o que é a multimédia e a aprendizagem multimédia. Obrigada pela audiência.